Olá, bem-vindo ao TV Câmara Entrevista. No programa de hoje vamos falar sobre uma competição de um esporte que vem crescendo muito no Brasil. Vamos falar do São José Cup, que é um campeonato de futebol 7. E para falar sobre este assunto, temos aqui ao meu lado o Thiago Brasil, que é diretor executivo da Primeira Esporte. Obrigado pela tua participação. Obrigado, Felipe. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar presente aqui no teu programa. Como é que está sendo aí a segunda edição, do São José Cup? Como é que foi essa primeira edição e o que a Primeira Esporte está se preparando para essa nova etapa? São José Cup ela nasceu, na verdade, de uma carência que a gente tinha no calendário de São José em promover torneios de futebol 7 de qualidade. A gente já faz a Floripa Cup desde 2007, está indo para a 12ª edição, agora no segundo semestre. E as equipes de São José nos solicitaram, vamos fazer um torneio lá em São José, nossa cidade, porque acho que é justo também ter um torneio de nível, uma competição paralela à Floripa Cup. Então, no intervalo entre uma Floripa Cup e outra, a gente decidiu fazer a São José Cup ano passado. Começou com 16 times e hoje a procura praticamente dobrou o número de interessados. O futebol 7 tem crescido muito, né? Temos até competições internacionais agora, recém teve uma Copa do Mundo de futebol 7, não foi isso? Isso, a gente já tem hoje o Mundialito, né? Mundialito, né? Reúne 8 seleções, né? A atual campeã é a Itália. Agora no segundo semestre vai ter a segunda edição no Rio de Janeiro também. Ano passado já tinha sido em Copacabana, né? Uhum. Agora a gente tem também o Brasileiro de Seleções, o Brasileiro de Clubes e a Liga Fut 7, onde participam o Avaí e Figueirense, representando Santa Catarina. Como é que foi o crescimento desse esporte? Assim, foi uma coisa que veio crescendo por degrau, assim, ou foi uma coisa que estourou, que explodiu e hoje está essa febre? Muito mais do que a gente imaginava, né? Na verdade, a gente começou, a Prime Esportes fez o torneio em 2007, a primeira edição, com 16 times, e a segunda edição com 24, a terceira com 32, a quarta com 40, e quando a gente chegou a 72 times na sexta edição, a gente achou que já tinha chegado ao máximo, assim, né? Ao cume de uma competição de futebol 7. Mas a partir da incorporação da Coque Tavares, que é uma agência de marketing esportivo muito conhecida no mundo todo, que abraçou o futebol 7 a nível nacional, isso deu visibilidade para a gente, com os veículos de televisão. Hoje a gente tem vários canais de televisão que mostram o futebol 7, então a gente está chamando do segundo boom do futebol 7 aqui no país, e Santa Catarina está representando bem, está crescendo bastante, tem muitos praticantes, as equipes estão se organizando, a gente vê equipes aí com 2, 3 uniformes, equipes com 20, 25 atletas, já tem gente recebendo para jogar futebol 7, né? Assim como acontece no Amador, então é um crescimento bacana. A gente sabe que a gente tem um papel também como federação, né? E como empresa organizadora de eventos, fundamental nesse processo, mas sem a organização das equipes, com certeza o esporte hoje não estaria no lugar que está, né? Como é que funciona o São José Cup? Ele é dividido por séries ou não? É todos contra todos? Como é que funciona o campeonato em si? Na verdade, a São José Cup, por ser um torneio que está na segunda edição ainda, ela ainda tem uma divisão só. Ou seja, a gente não viu necessidade de dividir por séries. A Floripa Cup, a partir da quinta edição, ela começou a ser organizada por série. Por quê? Porque a gente tinha times muito mais fortes que outros, e aí a gente tinha goleadas de 20, 25-0, e que aí acabava não fomentando, desenvolvendo a modalidade, né? Desculpa. E aí a Floripa Cup a gente dividiu em 4 divisões, série A, B, C e D. E a São José ainda não tem essa necessidade, porque os times que jogam a São José Cup geralmente são aqueles times de um nível mais alto, um nível maior, que querem se preparar para a Floripa Cup de segundo semestre. Então, por enquanto, não há necessidade ainda. Mas a partir do momento, acho que é um crescimento natural, né? Que à medida que o torneio for crescendo, a gente vê com bons olhos a divisão por 2, 3 divisões, mas por enquanto uma divisão só. A vitória no São José Cup, ela dá a oportunidade de participar do Campeonato Catarinense, é isso? Exatamente, o Campeonato São José Cup ganha uma vaga, na verdade, no Campeonato Catarinense do final do ano, que é de 15 a 18 de novembro de 2012, desse ano. Assim como o Campeonato Floripa Cup também ganha, o Campeonato São José Cup também garante uma vaga no estadual. Lembrando que, a princípio, a ideia é fazer para 32 times, jogar a São José Cup a segunda edição agora no segundo semestre, e divididos em 8 grupos de 4 times cada, né? A Grande Florianópolis aqui, ela é referência, né, nesse tipo de competição de futebol 7, ou no estado em si, no estado em todo, tem já grandes equipes que batam de frente com as equipes aqui? Tem bastante equipe que bate de frente com os times daqui, tanto é que as 3 edições que a gente fez do Campeonato Catarinense, acredite se quiser,
foram vencidas por times do Oeste. A primeira edição foi vencida pelo time de São Miguel, do Bugre do Oeste. A segunda e a terceira edição foram vencidas pelo atual bicampeão, que é o Maravilha, o time o Quitimar de Maravilha, né? A gente chama de Quitimaço, né? Que veio aqui, ganhou de todo mundo, campeão invicto, ou seja, eles têm times muito fortes, sim. Por outro lado, em termos de organização de competições, a Grande Florianópolis ainda está muito à frente, né? Por diversos motivos, mas o principal porque a gente tem a força aqui da comunicação, dos veículos de comunicação, rádio, televisão, jornal, que dão visibilidade para o evento, né? Então, a gente tem a federação que está localizada aqui em Florianópolis também, na Grande Florianópolis, ou seja, dá uma atenção maior naturalmente para as competições aqui. Mas até estava comentando com o Fernando, que trabalha com a gente hoje, que a gente pretende fazer uma nova viagem para o oeste do estado, né, a partir de lá, de Curitibanos para lá, para a região do oeste, para novamente fomentar. A gente já fez isso no passado, né, visitamos 8 cidades em 7 dias. Foi bem corrido, a gente visitou Chapecó, São Miguel, Caçador, Xanxerê, Joaçaba, Lages, com o objetivo de desenvolver modalidade, explicar para os representantes regionais a importância da modalidade, que hoje o futebol 7 é o esporte mais praticado do país, né, com cerca de 18 milhões de praticantes. 18 milhões de praticantes. É o esporte mais praticado, né? A Primo Esportes, ela trabalha com outros tipos de eventos, né, esportivos, e agora, nessa segunda edição do São José Cup, vocês vão incluir as categorias Sub-13 e Sub-15. Essa é uma visão de quem trabalha com esporte, ou vocês viram mesmo a necessidade do futebol 7 de incluir mais pessoas das categorias de base para, né, continuar a dar essa continuidade no campeonato, para que ele não se acabe, né, não se extingue? Exatamente. Até a gente costuma dizer que a gente procura não fazer Sub-17, porque a gente já tem as categorias Sub-13 e Sub-15. Esse ano é uma novidade do São José Cup, ano passado não teve, mas esse ano a gente abriu para Sub-13 e Sub-15. Porque o rapaz que faz 16 anos, ele já pode, na nossa visão, encarar a turma adulta, digamos, né? Que 16, 17 está naquela entre-safra, que vai, às vezes, sofrer um pouco, tomar umas porradas, como ele diz, né? Mas no começo serve até para o amadurecimento do atleta, né? Então, a partir dos 16 anos, já joga na categoria adulto. No caso da Floripa Cup, joga na Série D, geralmente, monta um time de amigo do colégio, do terceirão, naquela primeira fase de faculdade, e aí, geralmente, acaba tomando um sufoco assim, nas primeiras edições, mas é questão de adaptação. Além disso, a gente tem também a categoria feminina, né? Porque a gente sente também necessidade das meninas jogarem bola e há uma oportunidade para elas praticarem um esporte saudável e que elas possam jogar uma competição bem organizada. E é uma área que elas estão querendo tanto né, crescer, é uma área que no Brasil temos grandes atletas, grandes jogadoras, a Marta, né, a maior referência do futebol feminino, e por que não dar oportunidade e dar uma oportunidade mesmo, né, dar o primeiro passo para que apareçam outras atletas aqui na Grande Florianópolis. Exatamente. A Prime Esportes já faz a Copa Avaí desde 2007, né? A gente organizou durante muito tempo a Copa Avaí, que é de Sub-13 e Sub-15, e a gente incluiu a partir da segunda edição a categoria feminina. E a gente teve um feedback bastante interessante das meninas que estavam carentes, ávidas por jogar futebol e não sabiam onde. Pô, vamos organizar um torneio feminino, né? E aí daí que surgiu a necessidade da gente organizar também no futebol 7 essa competição voltada para as mulheres, né, as meninas, porque aí é categoria adulto, categoria aberta acima dos 16 anos, né? Então tem essa necessidade, tem muito time feminino querendo jogar, às vezes elas têm time montado, jogam toda semana, mas elas não têm torneios para jogar. Então a gente quer, nosso objetivo é fomentar a modalidade feminina, juntamente com a Sub-13 e Sub-15, principalmente categoria de base, porque é o público de amanhã, né? Ou seja, a gente sempre comenta isso lá na federação, que o torneio de base serve justamente para você fomentar esporte, porque é legal você fazer categoria adulto, é essencial. Agora, se você tem um público na mão de 14, 15 anos, é o mesmo moleque que vai jogar com 16, com 17, o mesmo rapaz de 18, 19, o mesmo homem de 20, 21 que vai jogar daqui a alguns anos. Você precisa tratar com carinho, precisa ver o lado deles também e fomentar a modalidade dessa maneira, né? Até porque o futebol tem uma diferença que é a paixão nacional, ainda é e vai ser para sempre, né? A paixão nacional, diferente de outras modalidades que, se não tem ali aquele incentivo na categoria de base, vai acabando, vai chegando à fase adulta sem equipe, né? A gente pode ver o exemplo do tênis, né? Que teve um boom no início do século, né? Com as conquistas do Guga. Não precisa nem
ficar citando aqui, mas muitos jovens naquela época começaram a praticar tênis, mas a gente não teve, acho que tem a Federação Catarinense de Tênis, nosso amigo Rafael Westrup, que faz um excelente trabalho, mas... a procura é menor, né? É muito menor. Por quê? Porque a gente não tem tanto espaço na mídia, a gente não tem tanto espaço nos nossos os próprios fomentadores, quem deveria fomentar, às vezes fica só naquela do futebol. A gente, como empresa de marketing esportivo, a gente torce para que isso mude, ainda que com o tempo, né? Porque a gente também organiza outros eventos. Trabalhamos com rugby, com corrida de rua, com futsal, né? Então, é importante essa contribuição e essa modificação de cultura também, porque se você foca só no futebol, você deposita todas as suas fichas no futebol. E quando chega numa Copa do Mundo, se você não tem aquilo que é o esperado, que é o título, aí o país entra naquela depressão. Ou seja, você tem que ter outros esportes, né? É fundamental. Aí você vê vários exemplos, como os Estados Unidos, por exemplo, que tem inúmeros esportes que eles jogam bem. A China agora, nova potência, né? Então é importante você olhar para outros esportes também, com certeza. Eu tenho um exemplo do handebol, que eu sou atleta de handebol, e antigamente nós tínhamos a categoria campeonatos municipais, enfim, hoje em dia não tem mais, e a categoria de base vai ficando defasada, né? E é assim com o rugby, como tu citaste, que vocês trabalham com ele, é um esporte que está crescendo muito, né? Muito. A gente vê também que, como você falou, do handebol, você jogou handebol por algum motivo particular seu, alguma coisa que chamou a atenção. Mas se não fosse isso, você iria cair para a vala comum, que é o futebol. Né? É lógico que o futebol é importante, hoje o futebol é o esporte praticado não só no Brasil, no mundo todo. Mas você tem que olhar para outros esportes. No caso do rugby, a gente vê que muitos jogadores começam a jogar porque o irmão mais velho joga, porque o amigo da escola está jogando da universidade, que é um público mais 16, 17, 18 anos em diante, né? Mas não existe ainda uma política de desenvolvimento, infelizmente a gente vê poucas ações nesse sentido, né? E é um esporte que voltou a ser olímpico, né? Nas Olimpíadas do Brasil, olímpico, né? 2016, teremos o rugby novamente nas Olimpíadas. Exatamente, e o Brasil é um país em potencial, né? A gente trabalha com o desterro mais de perto desde o ano passado, então a gente vê o potencial que o rugby tem, temos conversas frequentes com a Confederação Brasileira, a Federação Catarinense, com a própria equipe do desterro, né? E a gente sente também que eles têm essa carência de atrair novos praticantes, né? Bom, Thiago, o campeonato São José Cup, ele acontece na Chácara do Zezinho, é isso? Exatamente. São José Cup acontece nesse segundo semestre, até dia 2 de setembro, né, onde vai ser realizada a grande final, na Chácara do Zezinho, no bairro do Roçado, né? É organizado pela Prime Esportes, tem a chancela da Liga de Futebol 7 da Grande Florianópolis, da Federação Catarinense de Futebol 7 e, claro, da Confederação Brasileira de Futebol 7 também, né? É legal deixar o convite aí para o pessoal aparecer, que dão grandes jogos, né? É uma grande competição, né? Exatamente. Quem quiser saber mais informações, a gente tem o site do evento, né, que é o www.saojosecup.com, né? São José Cup, C-U-P, né? De Copa.com, e o telefone para contato é o 3024-0295. 3024-0295. E para quem quiser mais informações também de inscrição, pode mandar um e-mail para o contato@fut7sc, né, o 7 com o número 7 mesmo, .com.br, é isso? Exatamente, fala com o Fernando lá que vai dar todas as informações, o pessoal que estiver interessado em participar, ou até mesmo prestigiar o evento. Muitas equipes levam namoradas, mulheres, família, torcida, filhos, torcida, é o que mais tem, né? Então isso é importante para fomentar o esporte, né? Como a gente sempre fala, não adianta você levar só você e seus amigos para jogar, se não tiver alguém para prestigiar, acompanhar, né? Então é importante que as pessoas tragam os amigos, familiares, né? Fazer uma bela festa lá em São José. Thiago, obrigado mais uma vez pela tua participação. E eu agradeço, obrigado. Bom, você que ficou interessado, então já demos aí algumas dicas de como entrar e saber mais informações sobre a São José Cup, que vai até setembro, até o início de setembro. Muito obrigado pela sua companhia e até um próximo programa. Até lá.